Sejam bem-vindos às Conversas a Bem. Hoje contamos com a presença de um representante de um dos associados promotores que fundou a Associação Dignitude. Temos connosco um homem visionário, transformador e comprometido com a saúde e melhoria da vida das pessoas. O nosso convidado, o Dr. João Almeida Lopes, presidente da Apifarma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica. Doutor, seja muito bem-vindo a estas Conversas a Bem. Muito obrigado. Eu começava a nossa conversa propondo-lhe recuar no tempo e perguntar-lhe como é que foi todo este planeamento e como é que foi participar ativamente na construção deste projeto social que é o programa A Bem. Acho que foi gratificante. O desafio à data foi da Associação Nacional de Farmácias. Tivemos algumas reuniões sobre a matéria e acho que desde a primeira hora achámos que enquanto Apifarma, enquanto indústria farmacêutica, fazia de facto sentido. Acho que temos, infelizmente, temos a noção que há muita gente que passa dificuldades em Portugal, que não tem possibilidades de ter acesso, conseguir comprar os medicamentos prescritos pelo médico e, em certos casos, pode haver que fazer opções entre determinados gastos essenciais, sejam a alimentação, os medicamentos, e, portanto, nós achamos que, enquanto indústria farmacêutica, obviamente, conversamos com alguns dos nossos associados e a manifestação de interesse de querer apoiar foi unânime. E, portanto, estivemos desde a primeira hora e empenhámos-nos, e acho que temos dado um contributo positivo, quer em termos de empresas, não todas, provavelmente, mas algumas com significado, e a própria associação também tem contribuído com regularidade. Eu próprio devo dizer, quando preencho todos os anos o IRS, que se lembra. Aliás, me lembro de pôr lá a cruzinha para que possa a ser dedução possível seja feita à bem. Muito bem, muito bem. Enquanto representante da indústria farmacêutica, tal como eu apresentei, da Apifarma, como é que considera ser o posicionamento das empresas de forma a dar resposta crescente a estas necessidades sociais da comunidade? Bom, hoje em dia, eu diria que todas as empresas, independentemente da sua dimensão, têm uma consciência social e de responsabilidade social que não existia, sei lá, há 20 ou 30 anos. Ou se calhar até há menos anos atrás. Eu acho também esta questão do Covid e tudo, portanto, acabou por A questão posicionar ou do melhorar. Covid, sim, a questão do Covid veio agravada ainda mais, sobretudo em determinadas áreas, porque obviamente provocou em alguns setores um desemprego muito significativo e uma perca de expectativas muito significativa. Portanto, eu acho que as empresas, enfim, em termos da indústria farmacêutica, sabemos que estamos sempre a falar de grandes empresas. E, portanto, empresas com dimensão têm claramente uma noção muito precisa do que é a responsabilidade social há muitos anos. E neste caso, contribuir de facto para que as pessoas possam adquirir a medicação que necessitam, faz todo o sentido. Faz todo o sentido, no sentido de as poupar a outros, enfim, ao fim e ao cabo, a evitar ter que ser penalizadas noutros campos dos seus gastos inadiáveis e que têm que, por força, fazer. E, portanto, acho que isto foi entendido. Não quer dizer que as empresas, cada uma de per si, não tenha programas de responsabilidade social e toda a gente acaba por ter, sei lá, mais ligados à sua localização, não é? Portanto, as Sim, empresas têm muito a ver muitas vezes com, geograficamente sei lá, também. as pessoas, geograficamente, exatamente, seja nas cidades, nos bairros, há sempre ligações, não tenho grandes dúvidas. Este projeto, através da Apifarma, permite uma dimensão, digamos, nacional. Como sabe, depois a ABEM desenvolveu um trabalho extraordinário em termos de ligação aos municípios e, portanto, eu diria que não são todos os municípios em Portugal, mas a verdade é que é um número já Já muito é um número muito significativo. significativo, Exatamente. não é?
E os últimos números que eu vi apontavam já para devemos estar próximos de ter apoiado 30 mil pessoas, ou coisa no género, não é? Já não deve faltar muito para isso. O que é significativo. É significativo, é feito em condições, eu diria, muito dignas de manter o anonimato, de manter, enfim, não preservar a privacidade e não as pessoas não se Até porque continua sentirem, sempre a existir o estigma, não é? exatamente, as pessoas não se sentirem estigmatizadas nem de alguma maneira, sei lá, rotuladas por estarem a recorrer ao apoio da ABEM. Portanto, isso tem funcionado e tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo do tempo. E a verdade é que é com certeza, tem sido com certeza muito bem construído, porque senão não teríamos este apoio dos municípios, não é? Que ao princípio não existiam, os municípios não foram fundadores, digamos, foram instituições que depois se foram associando. E dos contactos que temos tido, enfim, 2 ou 3 que conheço, de facto é muito interessante ver que de facto as câmaras percebem perfeitamente o alcance do projeto e estão connosco nesta matéria. E aqui no caso também propriamente dos próprios doadores, e falando da Apifarma e daquilo que representam, portanto, a própria indústria farmacêutica também se poder aliar cada vez mais, portanto, mais empresas ainda a este tipo de projeto tão digno e que lhes diz tanto respeito também, não é? Porque no fundo estamos a falar de um medicamento, portanto faz todo o sentido. Sim, claramente. A indústria farmacêutica estar neste projeto e no tipo de projetos como este. Claramente, estamos de acordo. Temos falado muito no cumprimento, nos objetivos do desenvolvimento sustentável e o cumprimento desses objetivos. É um tema que tem estado agora em cima da mesa, digamos assim. Como é que a indústria farmacêutica pode ser um exemplo deste cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável? Bom, acho que essa é uma pergunta um bocadinho complicada. Eu acho que, ao fim e ao cabo, as empresas regem-se pelas leis. E são as leis e as orientações do governo, ou dos governos, se quiser, da União Europeia. Temos que nos pautar, o nosso comportamento tem que se pautar por isso. E como sabe, a verdade é que a União Europeia, por vezes, não é totalmente, como direi, nem sempre é totalmente correta. Ou seja, nós assistimos muitas vezes, e não é só na saúde, temos assistido em muitas áreas à fixação de objetivos completamente irrealistas. Eu acho que o sustentável é claramente uma coisa corretíssima, equilibrada, mas a mim pessoalmente choca-me que às vezes sejam postos em cima da mesa objetivos que se estão mesmo a ver que não vão ser cumpridos e que vão ser adiados, não é? Isso é uma coisa, enfim, penso que isso extravasa. Poder-lhe dar 2 ou 3 exemplos, mas acho que extravasa um bocadinho o âmbito de uma entrevista relativamente à responsabilidade social da ABEM. Porque muitas vezes, e às vezes também podem ser objetivos que podem ser plausíveis para um determinado país e não para outro, ou vice-versa, não é? Portanto, aqui é visto caso a caso, não é? Como sabe, temos assistido em relação aos objetivos sustentáveis, temos assistido, por exemplo, à retirada do carvão para a produção de energia, não é? Mas depois veio países que a determinada altura perceberam que o calendário que puseram em cima da mesa não era cumprível e, portanto, vamos fazer carvão só durante mais uns anos. Portanto, isto também acho um bocado, parece-me tudo às vezes um bocadinho confrangedor, que as coisas não sejam pensadas e não sejam de facto feitas com princípio, meio e fim, não é? Portanto, eu tenho que ter objetivos sustentáveis, mas esses objetivos têm que ser tangíveis, têm que ser fazíveis e execuíveis. Porque senão estamos a contar histórias que não fazem sentido nenhum e estamos, de alguma maneira, a contribuir para que as pessoas depois deixem de acreditar, ao fim e ao cabo, falsas expectativas, não é? Portanto, criámos aqui algumas falsas expectativas em relação a... Exatamente, não é? Portanto, as coisas, quando são postas em cima da mesa, têm que ter... De facto, tem que ser execuíveis. Se não é, eu fico a pensar que não vale a pena por objetivos que estou a ver que não vão ser cumpridos amanhã, não é? Portanto, daqui a 10 anos ou 20, talvez, não sei, mas agora não são.
Portanto, e isso acaba por desacreditar muitas vezes os próprios governos. Muito bem. Não vou alongar aqui por este caminho, porque também não é esse o que nos traz aqui esta nossa conversa. Não é isso que nos traz aqui. E voltando aqui um bocadinho outra vez àquilo que nos interessa, como é que acha que atualmente a sustentabilidade pode ou não impactar o desenvolvimento e o crescimento das empresas? As empresas adaptar-se-ão sempre às regras que lhes são postas. A sociedade tem que impor regras, não é? Portanto, nós vivemos num mundo de regras, umas mais flexíveis que outras. Mais flexíveis, mais apertadas, menos apertadas, mas acho que todos concordamos que tem que haver regras. E as empresas no fundo adaptam-se. Eu acho que isso não é um grande problema. Sabe que nós não nos podemos esquecer, acho que salvo erro, era o Darwin que dizia que aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, não são os mais inteligentes, são os que se adaptam melhor. E, portanto, as empresas têm que se adaptar ao meio onde estão a trabalhar, a atuar, e têm que cumprir essas regras. Se não se adaptarem, acabarão por ser excluídas, não é? Acabarão por desaparecer. Portanto, vão-se sempre adaptar. Há questões mais complicadas. Mas desde que sejam execuíveis, as empresas adaptam-se. Acho que não há grande questão. A problemática é um bocadinho complicada porque nós de facto vivemos na Europa. A Europa é muito reguladora, na minha opinião até excessivamente reguladora, sobretudo agora que na União saiu o Reino Unido. O Reino Unido, como sabe, era extremamente anti-regulação, e talvez seja essa uma das razões que levou a Inglaterra a sair. E de facto nós regulamos tudo, mas depois acabamos por permitir que entrem pelas fronteiras da Europa tudo aquilo que é feito pela mão de obra infantil aqui e ali em todo o mundo, não é? Portanto, não há qualquer tipo de controle. Ou seja, dentro das fronteiras da Europa não se fazem certas coisas, mas depois a Europa infelizmente, não tem tido capacidade para garantir que, sei lá, desde os têxteis ao calçado, ou isto ou aquilo. Fechar o círculo, não é? Fechar o círculo, porque isto acaba por ser ter pouco sentido, não é? Portanto, nós acabamos por perceber isso, não é? Portanto, e é extremamente... É um dos problemas, aliás, das empresas, e é um dos problemas que a própria Comissão Europeia reconhece, é que não há um sistema eficaz de pôr cobre a essa situação, que é uma situação extremamente injusta. São, digamos, atentados até à competitividade das empresas. E o outro dia assisti a uma questão salvo erro, sobre lanifícios, em que se calcula que as pessoas hoje compram muito na net, não é? Nos eBays desta vida, sim, online, nos Alibabás, aquelas coisas todas, mundial. E em termos de lanifícios, cerca de 20% daquilo que as pessoas compram não vem pelos canais normais, portanto não tem qualquer tipo de controle, ou seja, pode ser feito na Tailândia, na Indonésia, no Bangladesh, por criancinhas, ou por exploração de mão de obra escrava, qualquer coisa que nos possa passar pela cabeça, a Europa não controla. Portanto, isto é uma coisa um bocadinho complicado. E, aliás, depois tivemos há bem pouco tempo um exemplo disso, quando, com a história da pandemia, as máscaras vinham todas da onde? Na China. Ninguém fazia máscaras, não é? Quer dizer, depois, sabes, a indústria portuguesa de lanifícios levou alguns meses a adaptar-se e a começar a produzir máscaras que não havia, não é? O mundo não estava preparado também para isso. Portanto, estas questões das empresas e de como é que elas olham às vezes para as matérias da sustentabilidade, às vezes são complexas. Uma pergunta aqui mais direcionada até para si, e tendo em conta aquilo que estamos a conversar, tem esse mesmo sentimento relativamente ao próprio medicamento? Não, o medicamento... relativamente ao medicamento não tenho, embora o medicamento não é provavelmente, é seguramente o bem, digamos assim, mais controlado e que as autoridades, enfim, seguem
em toda a sua cadeia de produção e de Agora tínhamos abastecimento. também a parte europeia e depois a mundial, Não, mas que estão mesmo estão em a nível conjunto, não é? mundial, sei lá, se estiver a fabricar medicamentos na União Europeia, só pode comprar matérias-primas ou excipientes que estão metidos nos comprimidos, não é? Passa a expressão, tem que ter sempre fornecedores certificados. E essa certificação é feita pelas autoridades, não é? Ou seja, se estiver a comprar na Índia ou na China, ou seja, onde for, vai alguém de uma entidade europeia, de um regulador europeu, verificar em que condições é que aquilo é feito. Portanto, digamos que eu diria que é quase impenetrável, As áreas digamos assim. mais seguras. E que se calhar O que serviria não de um quer grande dizer, exemplo para repare, outras. o que não quer dizer que em países maiores da própria União Europeia, o sistema, volta e meia, não possa ser contaminado por falsificações. E voltando outra Portugal, vez em à Portugal internet, não, temos às vezes um em bocadinho esse Portugal problema. não há história dessa matéria, até porque o sistema é muito rigoroso e o país é relativamente pequeno e, portanto, essas matérias são relativamente fáceis de controlar e os medicamentos só podem ser vendidos nas farmácias, não é? Portanto, mas outros países onde as coisas não têm exatamente as mesmas regras, podem haver problemas de falsificação. A questão dos medicamentos, em termos digamos, eu diria que a hiperglobalização que nós assistimos do mundo antes da pandemia levou a uma grande deslocalização de fábricas para fora da Europa, não é? Portanto, e isso, em alguns casos, tem provocado muitas dificuldades nas cadeias de abastecimento, leva a que volta e meia haja interrupções de fornecimento, portanto, mas não é só nos medicamentos, há uma É um série de bocadinho coisas geral, que ficaram, em várias áreas uma série de que coisas notamos que isso. ficaram, digamos, cadeias de abastecimento que ficaram desequilibradas e que têm alguns problemas e em termos de medicamentos é a própria Comissão Europeia, a própria Presidente da Comissão Europeia, uma das matérias que tem falado de vez em quando é, de facto, uma certa reindustrialização da Europa para não ficar excessivamente dependente do exterior, porque a determinada altura há uma crise qualquer e percebes Compromete também essa. que não existe nada, não é? Portanto, ficamos completamente importamos tudo comprometidos daqui e dali, quer dizer, isso é uma coisa dramática, não é? Sentimos que ficamos realmente a necessitar do exterior para podermos continuar a viver exatamente. e a desenvolver. Ou seja, no fundo, habituámos-nos ao longo do tempo a beneficiar das deslocalizações por um fator preço, não é? Lá está, porque as coisas vinham tão baratas, depois não sabemos quem é que as fabricava, em alguns casos, não é? Portanto, vinham tão baratas que nós deixámos de fazer. E de repente, quando alguma coisa se complica, Não estamos preparados. não há. Sim. Não é? Não há. Portanto, é de facto, se calhar às vezes, é melhor ter digamos, um maior equilíbrio. Ter cuidado às vezes com determinado tipo de decisões e em termos estratégicos não nos deixarmos aprisionar dessa maneira. Portanto, temos que ter claramente algumas ideias sobre a estratégia em termos do que é que pode acontecer ao mundo. Como vemos, não é... Não está nas nossas mãos. Não está, a decisão e não de um dia está para o nas outro nossas mãos. acontecem coisas completamente bizarras, sejam as pandemias ou as guerras, não é? Dr. João Almeida Lopes, para terminarmos esta nossa conversa, que é breve, mas claramente interessante, e pegando aqui um bocadinho nesta conclusão que nos estava a dar do tema geral que estávamos a falar, voltando aqui ao programa A Bem, de que forma é que acha que sentimento é que prevalece em participar num programa como este e sendo a voz, digamos aqui também, da Apifarma, como já me falámos, que mensagem é que também gostaria de deixar relativamente ao projeto A Bem e relativamente àqueles que nos estão a ouvir e que poderão ter interesse em se juntar a esta caminhada? Mensagem. Eu acho que a mensagem, eu acho que a principal mensagem é as pessoas, no fundo, olharem para o projeto A Bem, olharem para nós e perceberem que o projeto é meritório, que os parceiros são todos parceiros meritórios e de bem, digamos assim, não é? E, portanto, acho que todos temos que ter
quer em termos individuais, quer em termos coletivos, temos que ter orgulho em participar em determinados programas. E este programa é claramente um programa extremamente meritório, com uma originalidade muito grande, desde a primeira hora, com o facto de ter sido capaz de congregar uma série de parceiros, que à data, enfim, os tempos vão evoluindo, mas recordo-me que à data do início, se calhar, em determinadas matérias não estávamos completamente de acordo, mas para este projeto, um projeto, no fundo, a bem das pessoas e de colmatar necessidades das pessoas, estivemos todos unidos e conseguimos pôr isto a funcionar. E continuamos. E continuamos, e não tenho grandes dúvidas que vai continuar, e espero que, enfim, que os contributos e os intervenientes se vão progressivamente alargando. Acho que era positivo, sobretudo positivo para as pessoas e para as pessoas com mais dificuldades. Positivo para todos, com toda a certeza. Para todos, exatamente. Dr. João Almeida Lopes, muito obrigada pela sua presença. Saímos com certeza aqui mais ricos e conscientes deste problema que afeta todo Portugal e várias famílias de várias áreas. Continuaremos unidos por quem mais precisa, com a certeza de que estamos a fazer a diferença na vida dos mais desprotegidos. Agradeço ainda a todos os que estiveram a assistir. Se quiserem ajudar o programa a bem, podem fazê-lo através de um donativo por MBWay no número 932 440 068 ou conhecer outras formas de ajudar em website abem.pt. Juntos fazemos chegar a saúde a quem mais precisa. Estas são as Conversas a Bem. Projeto cofinanciado pelo Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, pelo Programa Operacional Regional de Lisboa, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.